Então vamos lá, meus amigos, vamos retornar aqui para o nosso estudo de direito penal. Agora que nós já sabemos um pouco mais do crime, dos elementos que constituem o crime, nós vamos verificar a classificação dos crimes, gente. Então, a partir de agora, nós vamos ver a classificação dos crimes. Bom, eu preciso dizer para vocês que quando nós falamos em classificação de crimes, nós temos uma classificação que chama de classificação legal e uma outra hipótese de classificação, que é a classificação doutrinária, tá? Então, a classificação legal é aquela que o próprio legislador dá, né? É o nome do crime. Então, nós temos a conduta descrita, artigo 121 lá, matar alguém. Daí você vai ver qual que é o nome do crime. Homicídio, né? Então, homicídio é o nome do delito. É chamado de nomen iuris, né? Ou nome de direito. Foi o próprio legislador que deu esse nome. Então, por isso que nós falamos uma classificação legal. E assim acontece com todos os delitos. Artigo 155, nós temos uma conduta lá descrita de furto, né? Qual que é o nome desse crime? É furto, né? Roubo e assim sucessivamente. Isso então é chamado de nome de classificação legal, nome iuris ou nome de direito do crime. Nós temos uma outra hipótese de classificação, espécie de classificação, que essa é a classificação doutrinária, tá? E essa classificação doutrinária ela é muito mais extensa, ela é muito maior. Vamos lá. Então, a classificação doutrinária. Bom, primeira hipótese aí, nós temos os crimes comuns, tá? Então, os crimes comuns. Os crimes comuns, gente, eles vão se referir, ou essa classificação vai se referir aqui, quanto à qualidade do sujeito que pratica o delito. Os crimes comuns, então, são aqueles delitos que podem ser praticados por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar o delito, qualquer pessoa pode praticar o crime. Vejam só, nós temos aí o homicídio, o roubo, o furto, o sequestro. Qualquer pessoa pode praticar esse delito, ameaça, né? O estupro. Qualquer pessoa pode praticar esse delito. Não existe, não se exige, desculpem, qualquer tipo de qualificação especial de quem pratica o delito, por isso que ele é chamado, então, de crime comum. Temos os crimes próprios. Os crimes próprios, pessoal, vejam só, os crimes próprios, tá? Eles são os crimes que somente algumas determinadas pessoas podem praticá-los, tá? Então, algumas pessoas podem praticar esse crime. Existe uma especialidade. Olha só, um crime então de peculato. A princípio, somente os servidores públicos podem praticar esse delito. Tá? O particular poderá praticar esse delito se ele praticar em concurso, mas, a princípio, esse é um crime praticado pelo servidor público. Então, lá nós temos um rol de crimes que são praticados por servidores públicos contra a administração pública. Somente servidores públicos podem praticar esses delitos. E nós temos aí os crimes chamados de crimes de mão própria. Vejam, não confundam crime de mão própria com crimes próprios. Vocês, não sei se vocês percebem, mas aqui vai estar acontecendo sempre um plus, tá? Então, o crime comum qualquer pessoa pode praticar. Os crimes próprios existe uma qualidade mais específica, né? Então, servidor público, por exemplo. E os crimes próprios, os crimes de mão própria, os crimes de mão própria nós temos um plus ainda maior. Nós temos uma característica de quem pratica esse crime ainda mais específica. Vejam como exemplo o crime de infanticídio. É um crime chamado de crime de mão própria. Por que crime de mão própria? Porque somente a mãe pode praticar aquele delito, somente aquela mãe que deu à luz aquele filho que se encontra no estágio puerperal é que pode praticar aquele delito, né? Então, somente ela que pratica. Então, ele é chamado de crime de mão própria. Somente as mãos daquela mãe que mata o seu filho, né, pode praticar aquele delito. Vejam, existe uma característica especial aqui, né? Existe uma característica especial desse sujeito. Então, quanto ao sujeito ativo, nós temos os crimes comuns praticados por qualquer pessoa, os crimes próprios, que existe uma
qualificação maior aí dessa pessoa, existe um plus, e os de mão própria que existe ainda algo, um plus a mais, um plus maior, aí que nós trazemos como exemplo o crime de infanticídio para vocês, tá bom? Em relação ao crime, nós temos os crimes simples, tá? Crime simples, um homicídio. Crime simples é aquele que apenas uma conduta pratica aquele delito, ou o tipo é um tipo simples, ele não exige a combinação de outros tipos, ele não exige a combinação de outros crimes. É um crime simples, tá? Matar alguém, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, furtar, vejam só, é simples. Geralmente, vocês vão identificar poderão identificar esses crimes simples olhando para os verbos e as ações. Esses verbos, então, essas ações, o núcleo do tipo, eles sempre vão ter uma conduta. Na grande maioria das vezes, isso não é regra, tá? Então, matar, uma conduta. Subtrair, uma conduta. Então, são crimes simples. E os crimes complexos? Os crimes complexos muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, a junção de dois tipos penais. É a junção de dois crimes que nós temos que vai resultar em um outro crime, que é único. Por exemplo, gente, nós temos o crime de roubo. Nós temos crime de roubo. O que é o crime de roubo? O crime de roubo está no artigo 157 do Código Penal. Vamos até lá, vamos ler o artigo 157 do Código Penal. Ele diz assim, ó: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Olha só, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Se eu parar aqui, é furto. Artigo 155. Olha só, 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, se eu paro aqui, eu tenho só o furto. Daí, ele continua aqui, o 157, ó, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Grave ameaça ou violência à pessoa. Vejam só. Então, nós temos aqui uma junção do que? Do crime do artigo 155, que é o furto, né? Com o artigo 146, que é constrangimento ilegal, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, ou fazer que a lei permite, ou fazer que ela não manda. Vejam, gente, então para que aconteça o roubo, eu tenho que subtrair coisa alheia móvel de outra pessoa, no entanto, eu tenho que empregar violência ou grave ameaça, que é a descrição que nós temos no artigo 146, que é do constrangimento ilegal. Vocês percebem, então, que nós temos aqui a junção do artigo 155 com o artigo 146, e juntando essas duas condutas, nós temos o crime de roubo, né? Então, aqui vai existir aquilo que é chamado de crime complexo. Olha só, então ele subtrai, mas ele subtrai mediante uma violência ou grave ameaça. A conduta dele não é única, não é só subtrair. Além de subtrair, ele aplica violência ou ele aplica grave ameaça a essas pessoas. Ótimo. Então, tá bom. Quanto ao resultado, os crimes aqui eles podem ser materiais, formais e crimes de mera conduta. Os crimes materiais, gente, são aqueles que a lei sempre exige um resultado naturalístico. Existe um resultado material, existe uma transformação no mundo físico. Muitos dos crimes do Código Penal, a grande maioria dos Códigos Penal, são crimes materiais, onde se exige essa transformação do mundo naturalístico. Matar alguém. Qual que é o material aqui? Exige o resultado material? Exige que uma pessoa morra. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, furto, exige um resultado material? Exige que uma pessoa pegue os bens de outro e traga para si. Roubo
exige um resultado material? Exige. Estupro exige um resultado natural? Exige, tá? Então, esses crimes exigem um resultado material, eles são chamados, então, de crimes materiais. Ao lado dele, gente, nós temos os crimes formais. Vejam, os crimes formais, eles podem, olha, presta atenção nisso, eles podem ter um resultado material, mas não necessariamente eles têm esse resultado material. Tá? Então, eles podem ter, mas não se exige esse resultado material. Olha só, o crime de ameaça do artigo 147. Ameaçar alguém. O simples fato de alguém ameaçar outra pessoa é crime. Não se exige que essa pessoa que foi ameaçada ela se sinta amedrontada. Se ela se sentir amedrontada, nós temos um resultado material. Mas esse resultado material não é necessário. O crime de injúria, injuriar alguém, né? Então você ofender a honra de outra pessoa. Você falar, essa pessoa aí é um. Vamos falar do professor, né? Você falar, esse professor Bruno é uma bichona. Olha só, o simples fato de você falar isso, você cometeu o crime de injúria. Não necessariamente eu preciso me sentir ofendido, não necessariamente eu preciso me sentir tristonho por isso. Aqui, com simples falar, você já cometeu o crime. Então, nós temos um crime formal. Então, lembre-se, os crimes formais, eles podem ter resultados, mas não necessariamente se exige esse resultado natural. Outro crime, gente, para ficar bem claro para a gente aqui, formal. Extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro. Você extorquir a outra pessoa a pagar algum valor, restringindo a liberdade dela. Se ela receber algum valor por isso, aconteceu um resultado material. No entanto, se ela não receber nada por isso, o simples fato de ter ocorrido, ter ceifado a liberdade dessa pessoa, restringido a liberdade dessa pessoa e ter lhe extorquido, já é crime de extorsão mediante sequestro, tá? Então nós temos aqui um crime formal, não exige-se o resultado material. E por fim, pessoal, nós temos os crimes ou crime de mera conduta, né? Então, crime de mera conduta. Os crimes de mera conduta, gente, nós nunca teremos aqui um resultado material. Nunca existirá um resultado material, tá? Não tem resultado material. Exemplo, artigo 233 do Código Penal, ato obsceno. Sabe o que é ato obsceno, né? Mostrar, fazer assim para o sujeito, para as outras pessoas, né? O dedo do meio, por exemplo, isso é considerado ato obsceno, tá? Qual que é o resultado? Não existe resultado nenhum quanto a isso, tá? Então, não existindo resultado, nós estamos tratando de um crime de mera conduta. Então, aqui lembre-se, material sempre vai existir um resultado naturalístico. É necessário que tenha. Sem o resultado naturalístico não tem crime. Sem a morte não tem crime de homicídio, né? Sem o sujeito disparar contra o outro, veja que só o ato de disparar exige, já tem uma mudança no mundo físico, não tem nem tentativa de homicídio, tá? Então ele sempre vai exigir. Os crimes formais eles podem ter resultado, mas não se exige. Lembra lá da ameaça. Eu ameaço alguém, essa pessoa pode se sentir amedrontada, mas se ela não se sentir também, não tem problema nenhum com isso, o crime aconteceu. Não existiu o resultado naturalístico, mas o crime aconteceu. E por fim, os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta, nós nunca teremos um resultado naturalístico. Nós nunca vamos ver um resultado naturalístico. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco nós voltamos aí e continuamos com as classificações dos crimes.